número 8 do curso Gestão de Conflitos pela Água. Nessa aula, trataremos de técnicas úteis para as reuniões que trazem na mesma mesa os envolvidos no conflito. Vejamos. Primeira coisa, parece um conselho irrelevante ou óbvio, mas é bom reforçar. A preparação da sala. Eu já fui a muita reunião que quando chega na sala a gente encontra problemas na rede elétrica, tomadas que têm o padrão novo, com máquinas com padrão antigo. A gente encontra salas um pouco escuras, salas com muita luz que dificultam a projeção. Às vezes você tem conflitos entre cabo USB com cabo VGA, com cabo HDMI. Eu sei que isso parece um conselho óbvio, mas a realidade é que você, numa sala que você não controla, que não é a sua sala, uma sala que você está convidado para participar, você vai encontrar isso. Então a primeira providência a fazer numa reunião é perceber a sala, é conhecer a sala, é decidir o que você pode fazer com aquela infra da sala, garantir um bom som, garantir uma boa projeção, garantir que todo mundo tenha cadeira, porque até isso eu já vivi. Eu já fui à reunião que você tem 12, 14 pessoas e tem 7 cadeiras na reunião. Você já começa a reunião em desarmonia, em desequilíbrio, porque a sala não comporta as pessoas. Outra questão que eu chamo a atenção em reuniões com relação à sala é que às vezes você pensa uma dinâmica que, por exemplo, envolve você fazer as cadeiras tomarem formas, né, em torno de uma mesa, alguma dinâmica que você imagina que você vai agrupar a turma agrupar em subgrupos, e quando você chega lá, por exemplo, a reunião é numa sala de cadeiras fixas, como se fosse no auditório ou no anfiteatro. Então, a primeira providência de conhecer bem aonde será a reunião, em que sala, quais são as condições da sala, ajuda muito a preparar uma reunião que começa bem começada quando você tem uma sala adequada para receber todos que vão lá para discutir o conflito da água em questão. Um outro ponto importante é que eu já vi algumas pessoas tentando dirimir um conflito sem um mapa, sem um desenho, sem um esquema gráfico do que está por trás. Isso é muito difícil, porque em geral as pessoas que estão envolvidas num conflito pelo uso da água, elas conhecem bem aquela região que elas moram, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas é difícil encontrar uma pessoa que tem uma visão de toda a bacia, lá da cabeceira até a foz. Então é muito útil, eu até diria indispensável, que quando vocês forem tratar de um conflito, tenham um mapa como esse, um esquema como esse, um croquis como esse, onde fique claro que você tem a linha do rio, você tem os centros de consumo, ora uma indústria, ora irrigação, ora uma cidade, e você tem as vazões que são do rio retiradas e que voltam para o rio. Inclusive aqui uma reserva ecológica, né? Enfim, todos os elementos necessários para caracterizar bem o conflito devem estar nesse mapa. De outra maneira, fica uma discussão muito vaga, muito etérea, porque a geografia espacial de uma bacia hidrográfica, ela não é fácil de ser capturada por todo mundo e da foz à cabeceira. Então eu acho indispensável que quem vá, a turma que vai debater um conflito, ela prepare um croquis como esse, para que todo mundo se situe e possa fazer uma melhor visão a respeito do conflito. Na mesma direção, se você quiser mergulhar um pouco mais, você também pode trazer algumas curvas ligadas a reservatórios e rios. Curva de permanência, hidrograma, qualidade dos efluentes que estão sendo tratados, que estão sendo lançados no rio, qualidade da própria água do rio e também, se for o caso de um aquífero, algumas características típicas do aquífero. Esse conjunto de informações ele pode parecer muito técnica, mas são indispensáveis para a redação final de um acordo que se busca. Eu diria que não tentem fazer uma reunião sem essa configuração, porque o acordo vai estar mais longe de um êxito sem esse detalhamento das informações. Outra questão que é muito importante é ninguém pode imaginar que você vai chegar numa reunião com papel em branco, juntar 10, 12, 15 pessoas e você vai começar a redigir ali uns considerandos e uns acordos, né, e umas decisões. Não acontece assim, isso não vai acontecer, é muito difícil. É necessário que um pequeno grupo, antes, redija o que se chama de uma minuta. Porque você, quando projetar, você já tem lá um documento
pronto, a partir do qual você tem que dizer com clareza que ele é só uma minuta, que está 100% aberto a ser modificado, ajustado, a ser aditado, a você inserir parágrafos, excluir parágrafos. Mas chegar com a folha totalmente em branco fica muito difícil, vai tomar muito tempo e eu acho que raramente vai conseguir chegar a uma redação adequada se você chegar numa reunião com um papel totalmente em branco. Então, é preciso que apareça uma minuta, como é o padrão aqui que vocês estão vendo. Outra dica muito importante que eu acho, essa eu acho fundamental, é combinar o discurso. Cada grupo que representa um segmento, seja o usuário, seja o poder público, seja a indústria, o irrigante, esses grupos eles têm que combinar o discurso. Por exemplo, nada enfraquece mais um órgão gestor se do órgão gestor 2 ou 3 representantes divergem em público. Então, imagine comigo a situação. Tem lá um colega do órgão gestor que diz que a vazão máxima torgável é 4. Aí o outro fala, não é 4 não, é 8. Aí o outro fala, não, é 3. Enfim, enfraquece demais o órgão gestor se o órgão gestor, né, não combinando o discurso antes, não se preparando para a reunião, diverge em público. Isso para todo tempo. Eu já vi, por exemplo, demandas de um único usuário que tinha 2 representantes e eles divergiam em público a respeito da sua demanda pela água. Aí o que é que nós pensamos? Poxa, eles estão ali, né, representam um usuário. Eles não estão chegando a um acordo entre eles? Como é que eles querem chegar a um acordo com um coletivo muito mais complexo? Então, quando eu digo combinar o discurso, está por trás o principal elemento da reunião, a preparação. Prepare-se para a reunião. Não vá para a reunião apenas com meia hora de reflexão que antecede a reunião. Prepare-se, encontre-se uma semana antes, 5 dias antes, 4 dias antes, prepare um discurso, combine. Se houver divergências, tratem antes da reunião. Cheguem na reunião afinados, né, em sintonia. Isso vai ser melhor para todo mundo e melhor para esse grupo que representa um usuário, o governo ou outra representação. Outra questão que é muito importante, eu acho perceber, é a questão de quem vai para a reunião. Quando eu estou fazendo uma preparação de grupos que vão para um conflito, eu pergunto quem são as pessoas que estarão lá. E eu não acho que é suficiente alguém falar o representante do órgão gestor. Não. Eu quero saber o nome da pessoa. Quais são as pessoas que estão lá? Eu quero o nome das pessoas. Porque cada pessoa tem a sua característica, tem seus pontos fortes, né? Tem a sua formação, que é facilmente hoje obtida aí pelos bancos de dados, né? Tipo Lattes e outros. Então você pode conhecer um pouco da pessoa e já saber qual é o discurso que ela vai ter pela sua longa carreira profissional. E além disso, é importante saber as relações pessoais que existem entre esses grupos. Eu sei que em uma reunião e outra elas podem ser alteradas, mas o normal é que os grupos mantenham uma certa uniformidade de representantes. Aqui, por exemplo, eu fiz um desenho para que vocês entendam o seguinte: essa relação dessa flecha laranja mostra que as pessoas têm boa sintonia. Então eu fico sabendo que esse é o quadro de pessoas e fico vendo que a Eva aqui, a Eva é uma mulher muito importante. A Eva tem relação com todo mundo e boas relações. Então, eu sabendo qual é a linha de pensamento da Eva, qual é a sua formação, o que é que ela geralmente traz como demanda para o comitê, como é que ela se comporta, eu já vou estar perto da Eva, sabendo que a Eva é uma pessoa que influencia uma rede de pessoas. A Eva é uma liderança. Pelo gráfico que eu estou vendo isso, o Alan, a Maria, o João, o Rui e o José acompanham a Eva. Tem na Eva uma liderança natural. Então, quando eu capturo a demanda da Eva, quando eu absorvo o que a Eva costuma falar, qual é a formação dela, o que mais lhe preocupa, o que a Eva quer ver nesse acordo, eu tenho que absorver isso para o acordo final que eu estou tentando traçar. Assim como os demais, mas também capturar essas demandas das pessoas que naturalmente têm uma liderança importante. Então, conhecer as pessoas é muito importante. Vou dar agora aqui um exemplo. Suponha que eu queira saber um pouco mais de qualquer pessoa. Hoje é muito fácil, né? Você pode ir num banco de dados qualquer e você ter essa informação. Agora, aqui, uma ficha de preparação. Eu peço atenção a vocês que essa ficha, essa e a próxima slide é uma ficha só. Eu coloquei assim grande para ficar fácil aí para vocês.
mas é uma ficha só. Então vamos lá. Essa ficha de preparação, vocês têm que ter, ela está aqui no nosso curso, com o PDF disponível. Vocês vão lá encontrar com o nome Ficha de Preparação. Essa ficha tem o quê? Você, quando for preparar um grupo que vai para um conflito, que vai para uma reunião que tem um conflito a ser dirimido, você vai colocar meu interesse. Interesse do gestor. No caso em questão, você está indo para uma reunião no órgão gestor de águas. Você está levando o seu grupo, um grupo de industriais, um grupo de agricultores, um grupo de pescadores, um grupo que vai no órgão gestor. Então vamos lá. No caso em questão aqui é uma fábrica. Então eu faria assim, eu reuniria a equipe que está indo para o órgão gestor e perguntaria a eles: qual é o interesse de vocês nessa reunião? Alguém diria: Valmir, o nosso interesse é garantir água para a fábrica. Eu digo: tá certo. Agora, se coloque no lugar do órgão gestor. O órgão gestor está do outro lado da mesa. Ele está ouvindo você, mas também vai ter que ouvir outras pessoas. Se coloque no lugar dele. O que é que você, se fosse o órgão gestor, teria como interesse nessa reunião? Então, eu acho que uma resposta clara seria: o órgão gestor, pela sua composição, pela sua história, ele quer fazer uma alocação negociada. Ele quer priorizar as cidades quando tiver escassez e ele quer uma justa repartição das águas entre a indústria e demais usuários, cidades irrigantes e outros usuários da água. Então, eu penso no meu interesse como nos demais, porque isso vai definir a minha estratégia na reunião. Depois eu pergunto: quais são as minhas opções diante de um cenário que eu preciso de água e há pouca água no rio ou no aquífero? Então, eu posso ter mais reuso, eu posso ter mais eficiência, eu posso ter um mix de fontes, trazendo água de um reservatório, de um rio, de um aquífero ou mesmo do mar. Hoje, uma técnica muito conhecida de dessalinização. Agora, do lado do órgão gestor, quais são as opções que ele tem se o acordo ficar inviável, se não for possível esse acordo? Ele pode, inclusive, cancelar a sua outorga do usuário, né? Porque é um direito precário, a outorga, ou como ele pode reduzir a sua outorga. Então a gente vai negociar com o órgão gestor, sabendo que essa composição de forças tem limites, porque o órgão gestor ele tem esse poder de dizer: eu vou expedir a sua outorga com um valor aquém do que você tem hoje ou do que você requer. Então observe que essa ficha é muito útil para conhecer o seu lado e para conhecer o outro lado. Ela organiza o pensamento e estabelece com você uma boa linha de ação nessa reunião. A segunda parte da ficha é o seguinte: qual é a minha melhor alternativa ao não acordo? Então eu estou na reunião, acho que não estou sendo bem tratado, acho que o órgão gestor não está encaminhando bem a minha demanda. E se eu quiser abandonar essa mesa, se eu quiser dizer: não, aqui eu não vou conseguir. Ok, você decide ir embora, você decide abandonar a mesa de negociação. Qual é a sua melhor opção? É recorrer ao Conselho de Recursos Hídricos do Estado? Ao Nacional? É isso que você quer? Então você vai ficar na mesa se você tiver uma opção muito ruim, né? Uma opção segunda. Nesse caso, me parece que não é uma boa opção você apostar suas fichas em recorrer ao Conselho Estadual. Então, parece que você tem uma força que lhe empurra a continuar na mesa tentando esse acordo. Idem para o órgão gestor. Se a situação ficar impraticável, se as tensões não forem bem analisadas, bem resolvidas, ele pode, inclusive, também levar esse assunto para o judiciário. É isso que a gente quer do lado de cá? É isso que eles também querem? Então tudo isso tem que estar na cabeça de quem está num grupo que vai para uma reunião para tentar dirimir conflitos pelo uso da água. Essa preparação eu considero essencial. E aqui por último é uma tradução que eu fiz diretamente de um livro que está aqui na nossa referência, que é o seguinte: você tem que ir para uma reunião com o que você aspira, que seria a melhor opção para você, a opção número 2, que é o contento-me, e a terceira, que é o vivo com. O vivo com é o seu limite máximo de sessão. Então eu vou fazer aqui um exemplo numérico bem simples para ficar bem claro. Você chega na reunião sabendo que tem que pedir uma demanda de 3.000 metros cúbicos por hora para a sua fábrica funcionar. Essa opção de 3.000 lhe garante uma certa despesa interna que você vai ter que investir em processos, equipamentos e pessoas. Se você percebe ao longo da reunião que não há como conseguir 3.000, a bacia está muito densamente ocupada, há muito usuário, as vazões estão caindo ao longo dos anos, que não há como você ter na manga, é possível você ceder e você sugerir 2.500. Você tem condição de funcionar com um pouco menos de água, embora você saiba que isso vai lhe custar um pouco mais. Mas é uma opção que você tem.
de preparação, que você negocia isso a priori com a sua diretoria. E o terceiro e último passo é o vivo com. É o limite mínimo, é aquela condição mínima abaixo da qual não tem como a fábrica funcionar. Que aqui no questão seria 2.000 metros cúbicos por hora, a um custo um pouco mais elevado do que as opções 1 e 2. Então, esse tipo de ficha faz com que você internalize o debate com a sua equipe, que você converse tecnicamente e que você também fale com a sua diretoria e receba da diretoria essas 3 condições de negociar. E a partir daqui você não tem esse poder mais. Se na reunião alguém disser, não, mas eu acho que você podia pedir só 1.500, o que é que você vai dizer? Não, eu represento uma empresa que tem uma diretoria e eu não tenho essa liberdade de aqui aceitar 1.500, porque os nossos estudos mostram que não há como operar essa indústria com menos do que 2.000 metros cúbicos por hora. É o limite tecnológico das máquinas que estão lá. Então é preciso uma nova reunião para debater isso. Então, esse tipo de ficha, ela é muito simples, mas organiza muito o pensamento. Eu, quando trabalho como mediador ou quando eu treino equipes que vão para uma mediação, eu uso muito essa ficha e sempre com grande sucesso, porque ela é muito simples e útil, organiza o pensamento e define uma estratégia de atuação. Outra coisa que pode acontecer é a reunião ficar um tom um pouco acima do adequado, né? Um pouco quase que chegando à agressividade. Por algum motivo da reunião, alguém foi mais duro, mais rude, algum desrespeito, ou mesmo alguma rixa do passado que veio sendo somada para aquela reunião. Então, o que é que eu recomendo? Se você está numa reunião, você representa um grupo, ou do órgão gestor, ou do setor usuário, ou do governo, e você sentiu que tem um tom um pouco agressivo, que as pessoas estão o tom está muito nervoso. Você tem o direito e o dever, na minha opinião, de parar a reunião. Você sentiu que tem um clima muito hostil, você para a reunião. Todo mundo aceita isso. Parar a reunião é coisa útil, é recomendável, é bom. Você pode parar usando vários artifícios. Você pode dizer, pessoal, vamos parar um pouquinho, que ali está servido um cafezinho, tem um pão de queijo ali, tem um suco, tem um pouco de água ali para todo mundo, ou é a hora de ir ao banheiro. Então você vai sempre encontrar uma maneira gentil, educada e útil de dar uma parada na reunião. Quando isso acontece, em geral, as pessoas que estão mais eufóricas, que estão mais nervosas, alguém vai chegar e vai dizer, rapaz, calma aí, tá, vamos resolver, você está um pouco nervoso. O próprio agrupamento vai fazer a pessoa se acalmar. Não deixa a pessoa escalar, né, a tensão sem uma parada. Essa dica não custa nada e é muito útil e é super simples. Não há como você dizer, não, Valmir, não deu para aplicar. Sempre vai dar para aplicar. Ninguém vai se negar para uma reunião porque alguém quer ir ao banheiro ou porque alguém precisa tomar um copo d'água, um cafezinho. Isso todo mundo aceita. E ela é muito útil porque essa parada garante que a temperatura da reunião não suba muito. E você vai fazer isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quanto for necessário. E se alguém estiver realmente muito nervoso na reunião, você tem o direito de dizer, poxa, não há condição, a reunião está passando do limite da cortesia que aqui é necessária, é indispensável, eu vou marcar um outro dia para a reunião. Então, não deixe a reunião seguir sem esse controle e as pessoas se agredirem mutuamente e quebrar as relações. A quebra das relações de confiança é dificilmente recomposta. Então, se você está num grupo e você lidera essa equipe, tome esse cuidado. É simples e é muito útil. Por último, dessa série que eu chamo de recomendações para o dia da reunião, vocês têm que perceber um pouco de linguagem corporal, né? A linguagem corporal é aquela mensagem que o corpo passa, né? Sem a expressão verbal. Eu vou aqui passar 4 figuras e vocês vão, junto comigo, analisar essas figuras. Observem que elas não têm legenda, né? Não tem nada, é capturar alguma emoção da reunião só pela postura das partes. Vejamos esse caso. Eu acho que vocês olhem essa imagem aí, vocês inclusive podem parar o vídeo aqui para dar uma olhada, né? Não tem nenhum problema para isso. Olha essas duas, o Barack Obama e o Putin, né? Então o que é que você acha? Em geral, quando esse curso é online, em tempo real, né? Síncrono, eu pergunto, essa reunião está boa? E a turma diz, Valmir, não está boa não, Valmir, eles estão tensos. Eu digo, o que é que você viu nessa foto que mostra uma tensão no ar, mostra uma falta de sincronia?
Alguns falam que os olhos não se encontram, as mãos estão fechadas, uma postura assim um pouco ereta, né? Então o corpo fala. Então nessa foto aqui, todo mundo já imagina que há alguma coisa nesse momento que não está boa. E nesse caso parece que um acordo não está nem próximo de ser alcançado. Agora veja o mesmo encontro, né? Os mesmos líderes. E agora? Todo mundo em geral diz, Valmir, melhorou muito, né? O Barack Obama e o Putin, eles se inclinaram um contra o outro, em direção um ao outro, né? Há um olho no olho, há uma expressão do tipo, eu estou atento a você. Aquilo que você fala, eu estou atento, eu estou empático ao que você fala. Isso é uma coisa muito importante. Esse olho no olho, essa demonstração corporal de que eu estou atento a quem fala comigo, é essencial, porque quebra a energia positiva de uma reunião. Se eu falo com você, por exemplo, e você está olhando o celular, está rabiscando papel, está olhando para o telefone, está olhando para a janela, como que, poxa, eu estou aqui falando de um tema complexo como o tema da água, e eu olho para o meu colega interlocutor, ele não me olha com atenção. Então essa atenção, esse respeito é indispensável para gerar um acordo futuro pelo uso da água. Essa expressão aqui eu gosto, ainda é o Barack Obama, porque às vezes algum colega fala alguma coisa que você não concorda, você pode não falar que não concordou, mas a sua expressão, né, de colocar o rosto entre as mãos, de coçar a cabeça, de fazer algum movimento assim, tipo assim, meu Deus, eu não acredito que ele falou isso. Não é possível que ele falou isso. Isso é comum numa reunião. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Então, se eu quero criar um clima de empatia, um clima de respeito, eu não posso estar me expressando dessa maneira se uma outra parte fala uma coisa que eu não concordo. Porque já cria essa animosidade, né? Já afasta as partes. Então, eu mesmo, quando vou na reunião, eu percebo isso. Enquanto um fala, o outro coça a cabeça, o outro faz um gesto do tipo assim, meu Deus, eu não aceito isso, eu não compreendo isso. Não é possível que ele falou isso. É inaceitável ele ter falado isso. Então, esse respeito, essa atenção e essa percepção desses movimentos é muito importante para quem vai construir um conflito pelo uso da água. Esse é um último exemplo, né, mostrando que às vezes eu também percebo isso. Às vezes tem uma pessoa que fala de um tema importante e o outro mostra um completo desinteresse, né, tá alheio ao assunto, é como quem diz, isso não é comigo, ou eu nem queria estar aqui. Então, essa reunião está muito longe de um acordo pelo uso da água, né, se não há essa empatia, se não há essa sintonia. Então, esse conjunto de dicas para uma reunião eu tenho usado com relativo sucesso, né, para a gente usar uma reunião para dali construir um acordo que vá dirimir um conflito pelo uso da água. Por último, o nosso curso foi construído da primeira à última aula com essa visão. Dirimir conflitos pelo uso da água não é a guerra do bem contra o mal, não é você se cercar de um discurso que diz quem está comigo está do lado do bem e o outro está do lado do mal. Isso não vai construir um acordo. Então, é reconhecer a outra parte, respeitar a outra parte e dali extrair um acordo, onde as partes construem esse acordo. Que não são fáceis, são difíceis, são penosos, mas é um caminho de você construir uma solução coletiva de um tema complexo e dinâmico. E além disso, para finalizar, um conflito pelo uso da água nunca tem um ponto de chegada. Se você redige um acordo, se você redige compromissos, a partir daí você vai ter que acompanhar o que foi prometido e sempre fazer modificações e ajustes. Então, o conflito pelo uso da água, ele não tem um ponto de chegada, ela é sempre uma caminhada. Se tudo der certo, sempre melhorando e você podendo conciliar os mais distintos usos da água numa bacia hidrográfica. Então chegamos ao fim da 8ª aula e o fim do curso. Esse curso foi feito com muito cuidado e pensado para ser um curso curto, útil e prático. Espero que vocês tenham gostado e vamos seguir juntos em outras plataformas, em outras reuniões.